Olá, hoje nós vamos mostrar aqui alguns momentos do papo que nós tivemos com a psicóloga Cecília Vieira. Psicóloga, entre outras coisas. A Cecília, ela é mãe, esposa, profissional, gosta muito de gente, apaixonada por gente, e ela tem uma relação com a vida, com a sua criança interior, brincando nos esportes, na dança, nas artes, se divertindo, liberando essa criança e sendo uma pessoa feliz. E um papo com uma pessoa feliz que vem nos trazer conhecimento é mais bacana e mais gostoso ainda. E nesse papo nós vamos ver hoje questões de como tornar a comunicação mais fácil, em como a gente tratar aspectos da nossa segurança, o nosso medo de expor, o permitir-se, e tudo isso a gente vai estar vendo aqui nessa conversa gostosa. E se você gostou, entre no nosso canal, dê o seu like, dê um curtir, comente, compartilhe. É muito importante para que assim a gente consiga fazer com que mais e mais pessoas possam ter acesso a essa informação que com certeza vai acabar transformando e mudando esse estado da inibição que atrapalha, da timidez que bloqueia e atrapalha, para uma vida plena de possibilidades. Então vamos a esse nosso grande papo. Talvez tenha sido até esse estímulo que fez com que você buscasse a psicologia, né? Até para ter esse entendimento. Talvez. Você é uma pesquisadora da vida mesmo, né? Assim, a gente que vê pessoas que têm essa dinâmica, essa energia, é tão legal, né? Da busca do brincar, é o que eu falei, como é legal. Porque hoje, quando você fala, eu gosto dos esportes, é brincar, não é? Não é a mesma coisa como menino que corria, que subia em árvore, ou o cara hoje vai fazer crossfit, ou sei lá. Ele quer continuar brincando, as pessoas param de brincar. É verdade. Te interrompendo, as minhas filhas, um dia desse, eu estava conversando com elas, e elas falaram assim, mamãe, você é criança ou você é adulta? E eu achei muito interessante essa pergunta delas, assim, em que momento foi que causou dúvida nelas se eu sou criança ou se eu sou adulta, né? E eu devolvi com uma pergunta, eu disse, por que você acha que eu sou criança e por que você acha que eu sou adulta? Aí ela foi falando, né? Eu acho que você é adulta porque você trabalha, você é casada, você já é mãe. Eu disse, por que você acha que eu sou criança? Ela, porque você brinca. Então, assim, para mim foi muito legal essa constatação dela, porque talvez ela não consiga ver adultos brincando, e a brincadeira não é só a hora da brincadeira, mas essa leveza, como você colocou. Que a gente sabe que existem, o que você falou, os bloqueios que vão provocar isso como um reflexo no futuro, e você como mãe está trabalhando hoje na formação dos teus filhos, né, das tuas filhas, para que elas aprendam a permitir-se. E o que você coloca numa visão de uma psicóloga e de uma experiência de pessoas, o quanto isso pode atrapalhar, sobretudo no profissional? Como as pessoas, como que pode refletir isso, no se jogar, no se permitir, por conta dessas dificuldades? Fernanda, é como você falou, né? Eu, durante essa minha trajetória dentro de grandes empresas, hoje eu toco meu negócio, é pequeno, mas é engraçado que pessoas estão em todos os lugares, né? Empresas grandes ou pequenas, e algumas coisas são bem recorrentes, né? E assim, até hoje, eu escuto muito relato de pessoas falando, poxa, situação tal ali, eu tive uma ideia, mas eu fiquei meio assim, de falar. Aquela situação ali, eu faria diferente, mas deixa quieto, né? Então, dentro do meu papel nas organizações, era muito não permitir esse tipo de coisa, né? Poxa, se a pessoa tem uma ideia diferente, o que impede que ela fale, né? E aí, existem questões que são da estrutura da organização, né? Então, a gente não vai falar sobre isso aqui, mas um chefe que acata mais, um chefe que reprime essas ideias e tal, mas falando da esfera da pessoa, né? Que também, às vezes, a gente vê chefes, né, líderes que são estimulam bastante as pessoas, e mesmo assim essas pessoas são mais retraídas. Então, falando dessas pessoas, você tocou num ponto que é bem importante, que é a questão da segurança. Agora eu vou falar com os tímidos aqui, né? Quantas pessoas não já se viram numa situação
que ela estava ali com a ideia, e o coração começa a acelerar e não consegue falar, e um colega vai e fala, e você tem aquele, ufa, né? Eu não estava errado, estava certo, mas, poxa, foi meu colega que falou, eu podia ter desenvolvido mais, né? Eu podia ter lançado essa ideia, eu podia ter pego esse projeto para mim e tal. Então, assim, isso é muito comum também, isso é bem recorrente. E o que eu observo é que está muito ligado realmente à questão de insegurança, como você falou, né? Então, a pessoa tem medo de errar, tem medo de falar uma besteira, tem medo de, não vou falar isso porque isso é tão besta, não vou abrir a boca para falar uma besteira dessa, né? E muitas vezes é uma besteira que está todo mundo esperando. E aí o outro vai falar besteira e todo mundo bate palma, né? Então, falando de adultos, falando de contexto de organizações, grandes organizações, eu acredito que muito tem que se falar aí da questão da insegurança, essa timidez ligada à insegurança. E até o comecinho aqui da nossa conversa, né? O que é que um adulto pode fazer quando, de repente, já está com, sei lá, X tempo de carreira, X anos de empresa, mas se vê tanto tempo em situações como essa, né? De não conseguir se posicionar, ou de vir outro na frente se posicionar. Existem alguns caminhos que a gente pode trabalhar assim. É um processo muito grande de cobrança, né? De julgamento, de auto-julgamento, né? Isso complica, dificulta tanto, né? As pessoas julgam demais a si e acabam julgando também as pessoas, né? Como se relaxar nisso, né? Exato. Outro dia eu tava lendo um livro lá do diretor da Pixar, né? Que é estúdio de criação de animações lá da Disney, né? Sim. E aí ele falando que quando a Pixar foi fundida com a Disney, tinham muitas estrelas, né? Pessoas assim, que sempre é quem dava as ideias, sempre eram os mais criativos, sempre era... E aí ele falando que um dos desafios dele como liderança é como é que eu vou fazer os que nunca falam falar, né? Como é que eu faço para os... E de repente a autoestima tá mais abaladinha falar. E aí ele contou que ele usou uma estratégia super simples, que foi toda reunião de criação ia falar sempre aquelas pessoas que nunca falavam. Então, uma das primeiras coisas que ele fez foi, líder não fala. Primeira X horas de reunião, nenhum líder fala. Porque o líder está meio que chancelado ali, como se fosse pelo cargo, poder falar mais, né? E aí ele foi criando espaço para essas pessoas. Mas o que ele queria com isso? Ele queria que essas pessoas mais tímidas, essas pessoas que sempre ficaram mais retraídas, encontrassem um espaço de fala. Nem sempre a gente encontra um gestor que tem esse tipo de estratégia, né? Então, a pessoa vai ter um desafio um pouco maior de encontrar esses espaços de fala, né? De ganhar segurança, de se sentir capaz de falar e de se permitir falar o que ele acha que é uma besteira e muitas vezes nem é uma besteira, né? Então, tem esse desafio aí de encontrar o espaço, o cenário, né? O palco correto para falar, para se colocar, né? O sistema ele se torna muito repressor nesse sentido, né? Ele oprime demais, né? Nessa velocidade, a exigência que tem é uma competição muito grande, né? As pessoas param de olhar para o outro como aqui eu posso ter um possível ajudante. Não, é como se as pessoas se tornassem inimigas. Então tem uma disputa. O universo corporativo não é geral, não é vou dizer que não é a regra total, mas existe, né, essa competição, essa corrida. E o mercado, para essas pessoas, para os tímidos, ele já entra em desvantagem nisso. Quando você, na atividade, o que você podia orientar quando você detectava que tinha algum colaborador que você via que ele estava deslocado por alguma questão? O que você orientaria para que ela pudesse sair dessa? Fernando, assim, não tem receita, né? A gente tem que analisar o contexto global. Então, que tipo de líder que essa pessoa tem, né? Como é que são a relação com os pares? Que tipos de ferramenta essa empresa dispõe? Porque, por exemplo, às vezes é uma pessoa super tímida, mas quando é para trabalhar na elaboração de um projeto, alguma coisa que é com grupos menores, ou então que de repente são só trabalhos que são ele com o chefe, então isso aí muitas vezes faz com que a pessoa se solte um pouco mais. Então, o profissional conseguir identificar esses cenários que ele consegue dar o melhor de si, ajuda muito, né?
acho que antes de buscar uma alternativa, ele tem que perceber o que é que está causando essas limitações. E também perceber o que é que o trabalho exige dele. Porque se for um trabalho que, de repente, você tem que estar sempre numa reunião, você tem que estar falando em público, e isso está atrapalhando muito, esse funcionário ele vai ter prejuízos, né? Então, o tamanho, como é que eu posso dizer? O tamanho do remédio tem que ser também na proporção do tamanho do desafio da pessoa. Se é um trabalho que não exige tanto, não precisa tanto estar conduzindo apresentações, não precisa estar, como é que eu posso dizer? Uma reunião mesmo de discutir cenário, de discutir caminhos, talvez a gente possa buscar essas alternativas menores, como eu falei, né? De trabalhos com pequenos grupos, momentos diretamente só com o chefe. O bicho pega um pouquinho mais quando é uma função que a pessoa precisa estar exposta, né? Precisa estar apresentando. Como você falou aí da competitividade, às vezes reuniões entre líderes, né? Que a competitividade é ainda maior. A pessoa se sentir insegura para falar ou se sentir, enfim, não se sente segura. Oprimida, né? Ali. Isso. Aí precisa que a pessoa se balance mais, né? Precisa que ela busque alternativas mais ousadas também, né? Então, a gente está, assim, eu estou pensando aqui desde a função mais simples que a pessoa consegue fazer sozinha, até, de repente, grandes executivos que precisam se colocar, se posicionar mais, né? Líderes Isso que mesmo, você né? falou. Líderes mesmo que precisam, que às vezes não conseguem dialogar com a equipe, né? Com o pessoal. É difícil isso. As empresas têm uma tendência de pegar líderes, aqueles que são mais falantes, né? Porque, como você falou, a competitividade, ela é acirrada no mercado e dentro de empresas, né? O perfil falante, ele é tido como um perfil, querendo ou não, mais sedutor, então é aquela pessoa que sabe falar, sabe convencer, sabe envolver as pessoas, então é mais fácil, né? Então, vou fazer uma comparação bem grosseira, às vezes é um tímido com uma ideia genial, mas não consegue falar, e às vezes é uma pessoa que é muito comunicativa, muito envolvente, com uma ideia que nem é tão boa assim, mas todo mundo vai no comunicativo, né? Então, os gestores têm que estar atentos também a esses perfis, porque às vezes o caladinho ali é uma mentezinha brilhante que não está tendo a oportunidade de falar. Então, o desafio é para todo mundo, é o quieto conseguir se colocar mais, e os gestores também saberem extrair o melhor de todo mundo, porque sempre tem os mais falantes, os que sempre dão ideias, os que sempre se colocam, e tem aqueles quietinhos ali que muitas vezes é por insegurança também, né? No teu trabalho, o que você está atuando hoje, tem alguma ligação com essa abordagem também de detectar pessoas que poderiam ou estar num canto ou estar no outro, ou como auxiliar? Sim. Faz parte da sua rotina isso também? Fala um pouco do que você tem, da tua consultoria, do teu trabalho que você está desenvolvendo. Pronto, eu vou falar um exemplo bem pequenininho, porque eu vejo esse exemplo pequeno, ele se aplica também a grandes corporações, né? Eu tenho aqui 2 funcionárias que trabalham comigo, né? E elas têm os perfis opostos. Uma é super, hiper, mega falante, então é aquele perfil mesmo vendedora, todo mundo entra na dela bem facinha, ela consegue falar com diferentes públicos, então ela consegue falar com quem for, né? Aqui a gente é uma clínica, então ela consegue resolver tudo do hospital, de laboratório, com cliente, com médico, ela consegue passear por todos esses cenários, né? E aí ela acaba ocupando vários espaços, até onde nem era para ela estar inicialmente, né? E eu já tenho outra funcionária aqui que ela é muito quieta, é muito observadora, ela sabe aquela pessoa que só fala quando você pergunta, né? E aí, o que foi que aconteceu aqui com o passar dos dias? A falante foi se metendo em vários espaços, fazendo, sim, um bom trabalho e se metendo no bom sentido, mas isso fez com que a que era quietinha fosse cada vez mais se retraindo. E aí, um dia, numa reunião que eu tive com elas, né, reunião de feedback individual, a quietinha falou assim, eu tô triste porque eu acho que vocês não gostam do meu trabalho. Aí eu disse, mas por quê? Porque eu fui só perdendo espaço, tal coisa que eu fazia eu deixei de fazer, tal coisa que eu fazia eu não faço mais, né? E aí a gente foi conversar sobre isso. Então, tanto a gente precisa ouvir ela, né? Coisas que ela deixou de fazer, a gente achava que ela não gostava, então ela perdeu a atividade, não falou nada,
na minha cabeça eu estava fazendo era uma coisa boa, né? Porque eu tirei uma atividade dela, coloquei para outra, poxa, tá todo mundo feliz. A outra que queria fazer e a outra que fazia deixou de fazer, então ela tá feliz, uma coisa a menos, né? Ela falou, não, eu adorava fazer aquilo. Eu disse, mas se você não fala, eu achei na minha cabeça que eu estava fazendo uma ótima coisa, eu estava tirando o trabalho de ti, colocando para outra, e achei que tu estava feliz. Então, assim, é um exemplo muito pequeno de uma pessoa que ficou mais insatisfeita ainda, e eu, como gestora, achando que estava fazendo uma ótima coisa, né? E também, a gente, essa questão de falar, de se posicionar, eu tive a oportunidade de ouvir dela, né, dessa pessoa que é mais observadora, que atividades ela se sentia mais confortável e menos confortável fazendo, que coisas ela gostava mais de fazer e menos de fazer. E eu tive algumas surpresas, né? Porque, tentando falar um pouquinho aqui, né? Às vezes os médicos precisam de auxílio, né? Em procedimento e tudo. Então, como ela ia muito calada e voltava muito calada, a gente acaba julgando e pensar, poxa, ela não gosta de fazer isso. Ela falou assim, eu adoro. Porque eu não preciso falar nada, eu não preciso me colocar lá, eu prefiro ficar lá do que atendendo cliente, porque lá eu auxilio o médico e eu não preciso me expor, não preciso aparecer. Quando eu fui conversar com os médicos, eu perguntei quem era a profissional que eles gostavam mais que auxiliasse. E foi justamente essa, quietinha, justamente por ser discreta, por ser como é que eu posso dizer, mais concentrada, mais observadora, né? Na então, dela, assim, né? Na dela, então deixava os pacientes mais tranquilos. Então, quando o calado fala, ele traz grandes soluções. Então, eu resolvi um problema que eu tinha aqui, que era dessa função de acompanhar os procedimentos, né, de entrar na consulta. Ela ficou satisfeita porque era uma das coisas que ela gostava de fazer e tudo ficou muito mais claro, né? Todo mundo ficou mais satisfeito. Mas enquanto ela não falou, enquanto ela não se posicionou, e eu também como gestora, enquanto eu não dei esse espaço para ela, ficou todo mundo achando que estava tudo bem e havia um sofrimento aí por trás, né? E esse foi mais um Papo com o Especialista, hoje trazendo a nossa queridíssima Cecília Vieira, psicóloga. E espero que esse papo tenha trazido muita luz nesse assunto da timidez e da inibição, podendo mostrar para a gente que existem caminhos e as portas estão abertas para que a gente se torne livre e protagonista da nossa própria vida, sem impedimento de nada, com muita vontade de se colocar, de se mostrar e ser uma pessoa mais feliz. Até breve.